Oi pessoal, G. Ornelas, aprendendo a pensar fora da caixa. Continuamos com os comentários acerca do iluminismo e as explicações do filósofo Immanuel Kant, conforme visto no post anterior. Falávamos sobre a menoridade do sujeito, que nada mais é que o medo de pensar por si mesmo, optando por seguir normas e padrões impostos pelo mundo. Ele argumenta que na sociedade há regras, preceitos, fórmulas mecânicas que visam manter o homem numa menoridade perpétua. Quer dizer, o mundo nos coloca na caixa e desenvolve mecanismos que visam nos conservar dentro da caixa eternamente. São mecanismos que, de tão comum, parecem ter vida própria, funcionam automaticamente e visam nos empurrar de volta para a caixa cada vez que tentamos sair. O esclarecimento, a superação da menoridade, o pensamento fora da caixa são condutas consideradas perigosas para a ordem estabelecida. Contraria instituições e lideranças que querem o povo como rebanho, e às individualidades que têm um acordo tácito em favor da mediocridade. Quem sai fora deste acordo é considerado traidor. Lembremos mais uma vez da alegoria da caverna de Platão. Não é interessante que as massas se iluminem. Os maus políticos, por exemplo, se mantêm no poder devido à ignorância do povo. Antigamente tínhamos o coronelismo. Atualmente temos o clientelismo. A força está conosco, o povo, mas abrimos mão dessa força em favor do conforto, entre aspas, proporcionado pela menoridade. Por todos os lados, escreveu Kant, ouvimos dizer, não raciocines. O cobrador de impostos diz, não raciocines, pague impostos. Diz o líder religioso, não raciocines, tenha fé. Aliás, Kant e os iluministas consideravam a tutela das religiões a mais perniciosa e cruel de todas. Kant não defendia uma guerra, uma revolução a fim de se alcançar a ilustração. Inclusive, ele era a favor da legalidade, do cumprimento das normas e da obediência aos superiores. Não deixaremos de pagar os impostos devidos, mas nem por isso devemos concordar com as injustiças da cobrança exorbitante e com o mau uso da arrecadação. Devemos ter consciência da realidade, debater a respeito, nos esclarecermos e esclarecer aqueles que estão na ignorância, dentro de nossas possibilidades. Não precisamos ser criadores de casos, encrenqueiros, briguentos para sair da caixa. Devemos buscar o uso da própria razão em tudo e contribuir para que os outros façam o mesmo. Muitas vezes, disse ele, não podemos usar nosso esclarecimento em público, porque implicaria numa situação prejudicial a nós mesmos, como, por exemplo, o funcionário do Tesouro deixar de fazer seu trabalho por não concordar com o exagero dos impostos. Ou discutir publicamente, rebelando-se contra as ordens que recebe de seu superior. Ele poderá ser punido e até perder o emprego, mas, particularmente, nada o impede de esclarecer suas ideias, iluminar-se e partilhar com outras pessoas o seu entendimento. E poderá participar de grupos, partidos políticos, organizações sociais, que por meio de instrumentos legais e nas esferas próprias busquem criar uma situação social mais justa. A revolução proposta é no indivíduo. Mude-se, mude a si mesmo, ilumine-se, instrua-se, multiplique seus talentos, desenvolva seu potencial. Essa é a melhor forma de mudar o mundo, mudando a si mesmo. O texto de Kant, resposta para a pergunta o que é o iluminismo, tem muito a nos inspirar e incentivar em nossa busca pelo aprendizado
e pela coragem de pensar fora da caixa. Vale a pena estudá-lo. Apesar de ter sido escrito em 1784, está incrivelmente atual. Ainda hoje, a humanidade não conquistou sua ilustração. Isso porque as pessoas, individualmente, continuam, via de regra, dentro da caixa, curtindo um pseudo-conforto. Naquela época, dizia Kant, a humanidade não estava esclarecida e, segundo previa, demoraria ainda muito tempo para que tal acontecesse. Disse, porém, que era uma época de iluminismo, pois surgiam indícios de que se abria um campo de atuação livre para o homem, onde ele poderia exercer com maior propriedade sua saída da menoridade. Esse campo de atuação que se abriu àquela época, inaugurado pelo movimento iluminista, permanece ainda hoje nos inspirando e nos incitando a sairmos de nossa menoridade, a pensarmos fora da caixa. Ainda hoje, passados praticamente 3 séculos, a sociedade permanece à mercê dos tutores oportunistas e presa dentro da caixa, tal qual na alegoria da caverna. Hoje, as conquistas individuais baseadas no materialismo e no prazer imediato são as sombras que nos hipnotizam e nos impedem de conhecer o mundo real. Convido-os a refletirem sobre isso e a conferirem na íntegra o texto de Kant, que é pequeno, numa linguagem acessível e agradável, e o mais importante, é incrivelmente atual. No próximo vídeo vamos falar sobre a questão dos tutores e dos guias que elegemos para nós. Um abraço e até lá. Vamos juntos aprender a pensar fora da caixa.